Bom, pessoal, vamos iniciar. Acho que alguns de vocês já me conhecem. Eu sou Carol Monteiro, sou da área comercial da Implanta. Estamos aqui com a super equipe da Implanta. Temos o Danilo, que é coordenador da equipe de atendimento, a Tamires, que é da nossa equipe de desenvolvimento. Temos também o pessoal ali da equipe de comunicação. Sejam muito bem-vindos. Esse é o sexto evento de um projeto desenvolvido para orientação e informação referente ao formato de dados abertos do Portal da Transparência. Essa foi uma orientação do TCU em relação à LAI, e o nosso sistema, o nosso módulo portaldatransparência.net já está 100% adequado. Nós montamos esse projeto para orientar e capacitar os nossos clientes, nossos usuários do módulo, como proceder para configurar e disponibilizar esses dados, tanto ao TCU quanto ao público, tá? Hoje, esse evento é um treinamento específico da ferramenta. Nós já tivemos lives, já tivemos apresentações, e hoje a gente vai fazer um treinamento específico da ferramenta. E quem vai nos orientar aí, nos treinar, nos capacitar, vai ser o Danilo, que ele é coordenador da equipe de atendimento da região Centro-Oeste, Norte e Sul, e já tem ministrado alguns treinamentos dessa ferramenta, e eu convido ele agora para participar e tomar frente mesmo, né? Participar não, tomar frente. Seja bem-vindo, Danilo. Olá, bom dia, tudo Bom bem? dia. Bom dia de novo, gente. Como a Carol falou, eu sou o Danilo, coordenador da equipe de atendimento Centro-Oeste, Norte e Sul. Já passei por várias equipes, então já devo ter conversado com a grande maioria de vocês aqui. Hoje, como a Carol falou, a gente vai fazer novamente dar continuidade nesse processo de dados abertos, de divulgar o portal de transparência, as funcionalidades que a gente tem. Hoje o nosso foco é um treinamento específico dessas questões dos dados abertos. Eu acredito que a grande maioria de vocês já realizou o envio do questionário, pois o prazo para o primeiro envio era até domingo passado, antes de ontem, dia 28/5. Contudo, conforme foi dito pelo TCU em live, o Conselho ele pode reenviar o questionário com atualizações, pois o TCU ele sempre vai considerar o último envio. Então, para atender o que o TCU está solicitando, não tem nenhum problema vocês continuarem enviando o questionário para atender às necessidades do TCU que ele estava solicitando. Contudo, essa questão de dados abertos, como a Carol comentou, e como a gente já vem comentando há muito tempo, e já é de conhecimento da maioria de vocês, os dados abertos eles são preconizados na LAI, lá de 2016, se eu não me engano, me desculpe se esse for o ano errado, mas acho que de 2016, essas questões de dados abertos já estavam na LAI desde esse início. Então, para o TCU, não tem um problema você enviar o questionário com as atualizações. Só que, para as questões da LAI, o Conselho ele já tem que fazer essas questões da publicização de dados, nesse formato de dados abertos e tudo mais. Então, essa dinâmica, eu aconselho os conselhos a fazerem uma ponderada de como vocês vão tratar. E, então, nesse momento, e, na verdade, né, nesse momento que toda aquela ansiedade para o envio do questionário, ela já passou, a minha sugestão para os conselhos é fazer uma análise da sua disponibilização de informações no seu portal de transparência. Por exemplo, se você possui o nosso módulo Compras e Contratos, o que eu aconselho se questione se o seu conselho ele está utilizando todas as funcionalidades e possibilidades que esse módulo proporciona para vocês. Isso porque eu aconselho que essa verificação ela seja feita
Porque os nossos módulos, eles têm várias funcionalidades, eles fazem várias coisas diferentes, têm várias funções diferentes. E o que a gente, eu particularmente do atendimento, o que às vezes acontece é que tem um cliente que entra em contato com a gente solicitando, eu gostaria que o seu sistema fizesse tal coisa. Aí a gente, oxe, como assim? Ele já faz isso, há algum tempo. Nossa, eu não sabia, e a pessoa começa a utilizar aquela funcionalidade agora. Eu estou reforçando essa questão de vocês verificarem se vocês estão usando ao máximo a funcionalidade, porque quanto mais redonda a utilização dos módulos estiverem, quanto mais redonda a utilização do compras e contratos, do sistema de passagem, do sistema de patrimônio, do sistema de contabilidade, quanto mais redondo, mais conciso, quanto mais completo a utilização desses módulos estiverem, melhor será a sua disponibilização de dados para o portal de transparência e melhor será a sua disponibilização de dados para o TCU. Melhor vai ser esse atendimento a essa necessidade que a LAI solicita dos conselhos, mais ideal possível a utilização completa do módulo. Então, o que eu aconselho, já que passou essa questão inicial, essa ansiedade toda em relação a atender o envio inicial do questionário do TCU, o que eu aconselho? Comecem a verificar a utilização dos sistemas de vocês. Comecem, na dúvida, entrem em contato com a gente. Nós podemos, o atendimento, nós podemos agendar novos treinamentos com vocês, dos módulos que vocês já possuem, apresentação de novos módulos, caso vocês tenham a necessidade, o interesse de conhecer. E, claro, esse treinamento, caso vocês solicitem para a gente, pode ser focado em pontos novos desses módulos, desses sistemas, caso vocês tenham interesse. Acho que a Carol levantou a mão. Não, eu ia só comentar que eu achei maravilhosa a sua colocação e eu quero até fazer os participantes aqui pensarem que o TCU deixou muito claro que isso é o início, né? Que eles estão começando. Então, dentro desse processo, nesse segundo semestre, ele vai começar a solicitar outras informações, outros tópicos serão solicitados. Dentro de cada um dos tópicos, podem ser solicitadas outras informações que eles acharem interessante. Então, não é pensar que, pronto, atendi esse item e acabou. Né? Esse trabalho ele vai ser desenvolvido, ele vai crescer, vamos dizer assim, e é importante que vocês tenham essa visão de um longo prazo, né? Não é, então eu coloco o contrato aqui e acabou. Não, pensa no processo, pensa na rotina, né? Tudo que está em torno daquelas informações, porque daqui a pouco pode ser que você precise também disponibilizar, tá? E seguindo essa premissa do que a Carol falou, nesse momento inicial, o que o TCU está querendo, ele está esperando algumas informações. Nesse momento inicial, não tem uma exigência, não tem nada tácito, nada implícito, nada explícito do que o TCU está querendo. Eu quero isso, ponto final. Como o próprio TCU falou, e como até mesmo está dentro do questionário. Lá no questionário está escrito dados esperados. O TCU ele tem uma expectativa de que você atenda aqueles dados. Nesse momento inicial, não tem nenhuma imposição, nada do TCU. A única imposição que a gente teria é a imposição de publicizar essas informações que preconiza da lei. Que a lei a gente tem que seguir, ponto final, não tem muito para onde correr. Agora, do conteúdo, do contexto, do que está sendo esperado, nesse momento é exatamente essa palavra que tem que ficar na nossa mente. O TCU ele espera determinados dados, mas seguindo isso que a Carol falou, e o próprio TCU comentou, a partir do próximo semestre, que ele fez essa análise inicial dos dados que a gente enviou para ele, o que o TCU vai fazer? Ele vai verificar o que todo mundo está disponibilizando, ele vai verificar o que ele precisa, e a partir daí pode existir uma imposição de um padrão de exatamente o que ele quer, de como ele quer, de coluna, de linha, de tal dado, de não quero esse dado, o dado que eu quero é aquele outro dado.
E, possivelmente, muitos desses dados a gente já tem em algum lugar dentro dos nossos módulos. E é por isso que eu venho reforçar para vocês esse cuidado na utilização dos módulos, porque, como eu falei, os nossos módulos têm várias funções diferentes. E o que acontece é de, às vezes, o conselho entrar em contato com a gente e não saber que a gente tem uma funcionalidade específica dentro do módulo X. Porque, às vezes, por falta de usabilidade, às vezes por um foco específico, eu tenho que fazer isso, eu vou fazendo só isso daqui, e às vezes não verifica algumas outras possibilidades, ou até mesmo um contato mais receoso com a implanta, que eu já quero desmistificar isso de vocês. O meu conselho está precisando disso. Vou ligar para a implanta para pedir. Implanta, eu quero tal informação dentro do meu sistema. Talvez, muito provavelmente, a gente já tenha isso. E é nesse momento que a gente informa para vocês, não, a gente já tem isso daqui, você pode já estar utilizando, essa funcionalidade já existe há muito tempo, você já tem acesso, você não tem que pagar nada a mais por isso, e todas essas questões. Às vezes é até mesmo uma questão de comunicação com a implanta, já disponibilizou no nosso chat, o nosso e-mail, o nosso telefone de contato, o nosso WhatsApp. Então, o que eu aconselho para vocês? Na dúvida, entrem em contato com a gente. Então, depois de ter feito essa breve explanação, até porque eu falo demais, vocês já devem ter visto a gravação do último treinamento que foi disponibilizado completo no nosso YouTube, nas nossas redes sociais. Passei 1h40 falando aqui. Hoje, meu objetivo é ser mais conciso e mais prático. Então, agora eu vou compartilhar aqui a tela do sistema e a gente já vai começar direto na parte prática, no treinamento em si do módulo. Acredito que todo mundo já deve estar visualizando a minha tela. Então, essa aqui é a tela inicial do nosso portal de transparência. Essa é a tela que o cidadão vai visualizar e a gente vai começar por aqui. Primeira coisa, a disponibilização, a configuração dos dados abertos. Nós até fizemos um manual, disponibilizamos para a maioria de vocês, acredito que vocês já possuem esse manual, a grande maioria já deve ter utilizado. Para aqueles que ainda não utilizaram, eu vou tentar ser bem didáticozinho e passar por cada um dos pontos para ficar mais claro para vocês. O que a gente fez nessa funcionalidade dos dados abertos? Nós dividimos ela em 6 pequenos passos, 6 etapas, e eu vou passar aqui por cada uma delas e vou frisar em qual momento a gente está nessas etapas. E a primeira etapa dos dados abertos, dessa configuração, ela é a etapa de liberação da permissão dessa configuração de dados abertos. Primeira coisa, os dados abertos, a configuração, essa parte aqui, provavelmente vocês já utilizam, já entram com frequência. Ele pede usuário e senha, eu, como já estava logado, ele já entrou diretamente. Dentro da área administrativa, o usuário do módulo, ele vem aqui em ferramentas, configurar dados abertos. Geralmente, o que aconteceu bastante com o pessoal quando começou a usar essa funcionalidade foi que esse configurar dados abertos estava dando acesso negado. Por que estava dando acesso negado? Como foi disponibilizada uma nova parte da funcionalidade de dados abertos, por que eu falo disponibilizar uma nova parte? Porque essa questão dos dados abertos, o nosso portal de transparência, ele já tem dentro dele desde 2018. A gente já tinha essa questão de dados abertos desde 2018. Agora, foi facilitar a usabilidade dessa funcionalidade para os usuários, usuário comum, aquele usuário que não tem conhecimento de TI, não tem conhecimento de o que é um dado aberto, não tem conhecimento de BI, nada dessas palavras rebuscadas aí do pessoal de tecnologia da informação. O que a gente fez agora foi só tornar essa funcionalidade mais simples para o usuário padrão utilizar. Eu mesmo não sou da área de TI, eu sou contador por formação e eu trabalho na parte de atendimento, essa parte que atende diretamente vocês, que conversa com vocês. Eu não sabia o que era dados abertos, não sabia o que era BI, não sabia o que era nada do tipo.
quem sabia essa parte é o nosso pessoal do nosso desenvolvimento aqui, que aqui na nossa reunião a gente tem a figura da Tamires, que ela foi uma das responsáveis pela produção desse módulo e tudo mais. Então, eles que fizeram toda essa questão bruta da forma de trabalhar, essas questões de código-chave, de API, de serviço, de banco de dados, tudo isso eles mexeram. E o que eles fizeram foi só disponibilizar uma ferramenta mais simples para o usuário padrão mexer no sistema. Então, aqui nessa parte da configuração de dados abertos, o que aconteceu bastante no início. Quando o usuário ele foi mexer nessa funcionalidade, deu acesso negado. Por que deu acesso negado? Toda vez quando a gente disponibiliza uma nova funcionalidade ou altera uma funcionalidade no tamanho da alteração que a gente fez e disponibiliza para o conselho, essa funcionalidade ela fica bloqueada para o usuário mexer. E aí é necessário o usuário master do sistema ir no logon e liberar a permissão para cada usuário que vai mexer nessa funcionalidade. Por que a gente faz isso? Porque o controle dessa informação ele deve ficar na mão do conselho, porque é o conselho que vai identificar qual usuário vai ter a permissão para manipular essa configuração. Imagina algo importante como as configurações do balanço financeiro. Não é lá na contabilidade, não é qualquer usuário que tem que ter essa permissão. Um usuário específico, geralmente o contador, o tesoureiro, esses usuários específicos, na teoria, tem que ter essa permissão, até por questões de critério, por ser um dado sensível e tudo mais. Então, essa questão de liberação da permissão é necessária e por isso que quando vocês entraram pela primeira vez nos dados abertos, deu acesso negado. É algo extremamente comum e quem faz essa permissão é o usuário gestor do sistema. Nesse caso aqui, então, a primeira etapa, o primeiro passo da nossa funcionalidade de dados abertos é liberar a permissão dentro do logon. Quem faz isso? O usuário gestor do logon. Ele vai lá no módulo logon, ele clica aqui nos 9 quadradinhos e entra dentro do logon. O meu já está aberto aqui do lado. Essa aqui é a tela do logon. Geralmente, quem tem acesso a essa tela é o usuário gestor. Ele que manipula essa tela aqui. O usuário padrão não precisa ter esse conhecimento dessa tela. Isso aqui é algo do usuário gestor do sistema. O que é que o usuário gestor ele vai fazer? Ele vem aqui em usuários, cadastro, vai buscar o seu usuário, ele vai buscar o usuário de quem vai manipular no módulo do portal de transparência, edita o usuário dele, vem aqui no portal, sistema, cadê? Configuração. É ali em transparência mesmo, Danilo. É transparência, configuração né? de serviços. Configuração de serviço. Porque meu óculos é gigante, gente, porque aqui não enxerga direito. Então, configuração de serviços. Basicamente, o usuário gestor do logon, o que ele vai fazer? Ele vai entrar no seu usuário, no usuário da pessoa que vai ter essa permissão e vai liberar aqui. Se tiver um cadeado, o usuário ele vai dar acesso negado, ele não tem essa permissão. Se tiver o verdinho, significa que ele tem essa permissão, ele vai conseguir entrar, vai conseguir manipular, vai conseguir fazer todos os procedimentos necessários que eu vou mostrar a partir de agora. Então, a primeira etapa é essa, fazer a liberação da permissão do usuário. E essa primeira etapa é única e você só faz uma vez, ou você só vai alterar essa permissão para um novo usuário. Então, é uma das etapas que você só vai fazer uma vez e não mexe mais nisso. Acabou. Basicamente, você faz essa liberação, salva aqui embaixo, o usuário ele já vai ter a permissão para entrar dentro da área administrativa do meu portal de transparência e acessar aqui em ferramentas, configurações, ferramentas, configurar dados abertos, acessar essa funcionalidade. Simples, bem tranquilo a primeira etapa. Beleza. Passamos pela primeira etapa, a gente vai para a segunda etapa, que é configuração do serviço dos dados abertos, que é justamente nessa tela. O que você vai fazer? Você clica aqui em buscar, vão aparecer todos os serviços que o portal de transparência disponibiliza para vocês.
Como eu comentei agora há pouco, os dados abertos dentro do nosso portal, eles já existem desde 2018. Ou seja, a gente já tinha uma gama de informações em dados abertos. O que a gente fez agora foi facilitar essa usabilidade, basicamente foi facilitar essa tela aqui para vocês mexerem e uma outra tela que eu vou abrir agora há pouco, e mudar um pouco as disponibilizações de dados para atender o que o TCU está solicitando para os conselhos. Então, o que a gente fez? Nós disponibilizamos novas funcionalidades, um pacote de funcionalidades dentro do portal, coisa que a gente não tinha para atender essa questão do TCU. Vocês perceberam, o pessoal que geralmente usa o portal de transparência, perceberam que a gente não tinha essa questão de ata de colegiado, não tinha essa questão de plano de cargos e salários e umas outras funções que o TCU solicitou e a gente disponibilizou para vocês. Outras coisas a gente já tinha, por exemplo, os dados abertos do balanço financeiro, balanço orçamentário, balanço patrimonial, já tínhamos essas questões desses dados abertos. A gente só fez uma adequação ao que o TCU estava solicitando de vocês. Então, vocês vão perceber que lá na solicitação do TCU, ele só focou em 14 pontos, 14 dados abertos, por assim dizer, 14 itens. E se vocês visualizarem aqui na nossa tela de configuração dos serviços, a gente tem 32 serviços. Ou seja, a gente tem a mais do que aquilo que o TCU estava pedindo, justamente por a gente já ter muitas dessas questões desde 2018. Já estavam aqui. Então, vamos lá. Uma vez que você liberou a permissão, primeira etapa, já estamos na segunda etapa, configuração do serviço de dados abertos. Você vai identificar qual serviço você quer disponibilizar ou para o TCU ou para o cidadão. Digamos que você quer disponibilizar esse serviço aqui, atas colegiadas. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai clicar aqui em editar, entender essa tela. Primeira coisa, qual é o serviço que eu estou manipulando? O serviço que eu estou manipulando é o serviço de atas de colegiado. Qual o módulo que tem essa informação? É o módulo portal de transparência. Então, o que essa tela está me dizendo? Que eu preciso preencher as atas de colegiado dentro do módulo portal de transparência para que esse serviço seja disponibilizado para o TCU e seja disponibilizado para o cidadão. Beleza? E aqui pode ser, por exemplo, o módulo, digamos que eu esteja querendo o meu balanço financeiro, só para mostrar a diferença. Qual módulo essa informação ela é proveniente? Ela é proveniente do Siscont-Net. Então, é necessário que lá dentro do Siscont, os dados que vão gerar esse serviço sejam preenchidos. Os lançamentos, as contas, datas e tudo mais seja preenchido dentro do Siscont para que o meu portal de transparência, para que o meu serviço da API, ela conecte lá dentro do banco de dados, do balanço financeiro, do Siscont, e recolha esses dados que foram requeridos pelo TCU. É assim que funciona essa ideia do serviço, da API. O que é que esse serviço, o que é que essa API ela vai fazer? Ela vai entrar no módulo de origem, ela vai entrar lá no compras e contratos, ela vai entrar no TCU, vai entrar aqui dentro do próprio portal de transparência, vai entrar no compras e contratos, vai entrar no Siscont, vai entrar no sistema de passagens, vai acessar o banco de dados, recolher os dados que estão sendo requeridos, esses dados são previamente estabelecidos internamente, recolher esses dados que estão sendo requeridos, gerar um serviço que o TCU ou o cidadão vai conectar e aí ele vai pegar esses dados e fazer as análises, fazer o que ele quer fazer lá. É basicamente essa a ideia inicial de como funciona. É claro que por dentro da coisa, por dentro dessa questão de serviço, de API, tem uma série de outras questões que vocês não vão precisar se preocupar, porque, como eu falei, a Tamires, o nosso pessoal de desenvolvimento foi responsável por isso e eles fizeram toda essa questão. Nesse momento, o que vocês precisam se preocupar é só mesmo nessa disponibilização dos dados, até mesmo porque o TCU ele vai verificar exatamente o que vocês estão enviando e depois que eles vão fazer solicitações mais incisivas, do que ele quer, do que ele não quer, do que ele
que ele vai solicitar, e por aí vai. Nesse momento que vocês precisam se preocupar é só nessa disponibilização inicial. É algo bem tranquilo. Então, voltando, é necessário que o sistema de origem, o módulo de origem, que é onde tem o banco de dados, seja preenchido. Porque a API ele vai lá, o serviço vai lá, vai recolher essas informações e vai disponibilizar para o TCU. E é por isso que eu falei lá inicialmente na minha fala, a importância de vocês analisarem se vocês estão utilizando o módulo na completude, se vocês estão preenchendo, se vocês estão fazendo todos os procedimentos necessários dentro do módulo, porque o que o serviço ele vai fazer? Ele vai lá dentro do módulo, ele recolhe os dados que estão sendo requeridos, e ele não recolhe os dados de um relatório específico. Porque, por exemplo, aqui, uma coisa que durante essa semana foi muito questionado pelos nossos clientes, porque a gente tem, principalmente o pessoal da contabilidade, que era quem estava mexendo muito nessa parte, a gente tem em mente, e eu falo isso a gente, porque eu sou, como eu falei, eu sou da contabilidade, a gente tem em mente balanço financeiro, um relatório fechado. A gente tem em mente balanço orçamentário, um relatório fechado. E não é necessariamente um relatório o que o TCU está solicitando de vocês. O que o TCU está solicitando são dados, e o que nós fizemos para deixar mais claro, e como eu falei, o serviço que foi feito aqui pelo pessoal, pelo meu desenvolvimento, foi deixar mais simples, mais entendível, não sei se essa palavra existe, mas claro a informação para vocês. Então, por isso que a gente fez um vínculo aqui, Sisconte, balanço financeiro, Sisconte, balanço orçamentário, fazendo um vínculo para uma ideia de um relatório, para ficar mais fácil de vocês entenderem quais as informações que têm que ser preenchidas. Mas não é necessariamente isso que o TCU está solicitando. O TCU ele não está solicitando um relatório fechado, ele está solicitando dados. E esses dados, muitos deles estão em um relatório e muitos deles são preenchidos extra-relatórios. Porque, por exemplo, digamos, informações que são provenientes da ideia do balanço orçamentário. Dentro do balanço orçamentário, ou dentro do balanço financeiro, não tem a data de um lançamento específico. E o TCU ele pode solicitar a data desse lançamento específico. A ideia padrão do TCU, os dados padrão que o TCU está solicitando é a ideia do balanço financeiro, mas ele solicita mais informação também. Então, o que é que esse serviço, que essa API faz? Vai lá dentro do sistema de origem, recolhe esses dados e transfere de uma forma que o TCU vai conseguir utilizar. Ele não necessariamente está pegando um relatório fechado. Então, essa parte eu frisei bastante porque foi algo bem recorrente nessa última semana, que o pessoal estava começando a mexer no envio, no preenchimento, e ficaram questionando bastante. E eu frisei muito isso só para a preocupação do módulo de origem. Até porque o TCU, lá no questionário, ele fala que ele quer fazer a extração de dados, né? Então, é bem interessante isso que o Danilo falou, a gente não ficar, se apegar tanto à questão de relatório, porque pode ser que o serviço tenha informações que um relatório não tem, e o contrário também pode acontecer. E todo esse processo que acontece atrás do serviço parece uma coisa assim muito complexa, muito demorada, mas não é uma coisa instantânea. Então, a partir do momento que incluiu, se a liberação automática ali, né, tiver marcada como sim, a partir do momento que incluiu a informação ali no Sisconte, por exemplo, ou então nesse caso desse serviço que está sendo apresentado, que é de atas de colegiados, que é incluída aí no portal, a partir do momento que incluiu a informação já vai ser disponibilizada ali, já vai estar ali disponível no serviço. Então, existem vários processos atrás, né? Quem é do TI sabe que não é uma coisa assim que é tão simplesinha, mas é uma coisa que acontece instantaneamente. Então, vocês não precisam se preocupar com todos os processos que estão por trás da disponibilização desse serviço, só apenas em colocar ele lá, né, disponível no seu portal. Exatamente. Então, basicamente essa questão. O que eu estou querendo passar aqui para vocês é essa ideia de que o processo em si, ele é até simples e prático, e é fácil. A parte complicada, complexa, a gente fez. E nesse momento, até mesmo porque a gente já passou
dessa citação, desse desespero inicial, do envio do relatório, nesse momento, a gente se acalma, a gente verifica se o procedimento que a gente está fazendo, a gente conselho, se está correto, se a gente pode melhorar, porque como a gente vem comentando, o TCU ele vai ampliar solicitações, ele vai arrochar mais essa questão de disponibilização, de publicação, de transparência. Então, o que eu aconselho a vocês, já que o TCU vai fazer isso, é bom a gente começar a se preocupar com isso agora, começar a verificar os processos internos que o Conselho trabalha, até para evitar constrangimentos futuros com o TCU ou com o cidadão, seja o que for. Então, o que eu aconselho para vocês? Vamos começar uma análise das informações que a gente está fazendo, do procedimento que a gente está fazendo, e, novamente, nós estamos aqui para auxiliar vocês. Entrem em contato com a gente pode marcar reuniões para verificar essas questões internamente com o conselho de vocês, não tem nenhum problema. O que eu aconselho, de fato, é que vocês se debrucem e tenham uma preocupação com isso, porque daqui a pouco o próprio TCU falou, ele vai começar a solicitar novas informações, ele vai começar a arrochar o conselho. Então, vamos começar a trabalhar em conjunto já para evitar essas dores de cabeça futura, porque o TCU vai começar a arrochar todo mundo. Então, vamos trabalhar junto? Entre em contato com a gente, vamos começar a fazer essas verificações. Mas, beleza. Voltando aqui para a questão, lembrando que a gente está no segundo passo, falei do módulo de origem dessa informação. No caso da atas de colegiado, o módulo de origem é o próprio portal de transparência. Aqui, só para ficar claro para vocês, a gente deixou essa parte de possui licença. Isso aqui é basicamente se o conselho ele tem esse módulo de origem desse serviço contratado. Porque para quem tem um portal de transparência, assim que você buscar aqui, todos os nossos serviços vão aparecer, os 32. E aí, se o seu conselho ele tem, por exemplo, deixa eu pegar aqui o patrimônio, o CISPAT. Se o seu conselho ele possui o contrato, ele possui a licença do patrimônio, ele vai aparecer aqui verdinho. Se o seu conselho não possui a licença, ele vai aparecer aqui vermelho. Então, você não vai conseguir publicar esse serviço aqui que está em tela, os bens móveis, esses dados dos bens móveis. Por quê? Como você não tem o módulo do patrimônio, você não tem os dados lá dentro, e o meu portal de transparência ele não consegue acessar esses dados e disponibilizar para o cidadão, disponibilizar em dados abertos. Então, assim, aí é necessário essa verificação, se vocês estão utilizando o módulo, se vocês estão preenchendo tudo certinho e tudo mais. Então, a gente tem aqui essa figura do possui ou não a licença desse módulo. Também temos aqui a questão da liberação início e da liberação interna. Aqui eu peço para vocês terem um pouco de cuidado e apreço nessa questão aqui. Como o próprio TCU falou, e eu vou ficar repetindo essa questão do próprio TCU, porque foram algumas orientações do TCU. O TCU ele vai começar a solicitar inicialmente os dados de 2022 em diante, 2022, 2023, 2024. Mas ele também informou que, provavelmente, para o futuro, eles vão solicitar informações anteriores, ou seja, 2021, 2020, por aí vai. Então, já peço para vocês começarem a se preocupar com essa questão. Quem já tem os nossos módulos, quem já tem isso preenchido, quem já tem o nosso Sisconte desde 2017, isso já está tudo no Sisconte. A disponibilização disso é extremamente simples, não vai ter muita complexidade. É só você fazer uma configuração aqui de liberação início e vai estar tudo liberado desde o período que você colocar. Quem não tem, eu já peço, quem não teve desde o começo, eu já peço para começar a se preocupar com isso, porque provavelmente no futuro o TCU vai solicitar esses dados de períodos mais antigos. Aqui, o que basicamente essa liberação início faz? Ela vai apresentar informações desde esse período. Então, desde janeiro de 2022, essas atas de colegiados vão ser disponibilizadas em dados abertos. E essa liberação término aqui, ela é importante pela seguinte questão. Se você colocar essa liberação automática como não, significa que você vai conseguir colocar uma data de corte, um período de corte para esse serviço. Digamos que você só vai disponibilizar até janeiro de 2023.
Então, os seus dados abertos de atas de colegiados vão estar disponíveis somente de janeiro de ou até mesmo de maio de 2023 disponibilizado, ele não vai aparecer nem para o cidadão, nem para o TCU. Por quê? Você colocou uma data de corte aqui de qual período você vai apresentar. Você pode ter preenchido esses dados dentro do seu portal. Esse dado ele pode estar preenchido dentro do seu Sisconte. Mas se você colocou uma nota de corte, uma data de corte, não vai aparecer para o cidadão e nem para o TCU. Você tem a informação, mas não vai aparecer. Isso vai ficar a critério do conselho. Agora, se você colocar essa liberação término, liberação automática como sim, os dados vão aparecer em tempo real. Hoje, se você preencher uma data de colegiado pela manhã, o cidadão ou o TCU for gerar esse dado, essa informação em dados abertos, à tarde, isso já vai estar aparecendo para ele. Ou até mesmo em tempo real, como a própria Tamir falou, você preencheu isso agora, 10h39. 10h39 e 20 segundos. O cidadão foi lá gerar essa informação, já vai estar aparecendo esse dado agora em tempo real. Você acabou de preencher, já vai estar aparecendo para ele. Isso significa que ele não tem uma liberação término. Ele vai continuar aparecendo em tempo real para o cidadão. Essa questão aqui de se você vai colocar uma data de corte ou vai fazer liberação automática, fica a critério do conselho a melhor forma para vocês tratarem isso daí. Ou por causa de um processo interno de vocês que essa informação é mais morosa, precisa de uma validação, ou precisa de uma outra questão, ou porque vocês querem mesmo que seja em tempo real. Isso fica a critério do conselho. Vocês precisam avaliar isso internamente. Outra questão importante é essa do apresentar serviço. Digamos que você marcou como não. Você está preenchendo os seus dados aqui dentro do seu portal de transparência, seus dados de colegiado, e você marcou como não, tanto o cidadão quanto o TCU, ele não vai ter acesso a essas datas de colegiado em dados abertos, porque você marcou para não apresentar esse serviço. Então, isso aqui vai acontecer porque, aqui como tem 32 serviços, e o TCU, nesse momento, está solicitando somente 14, digamos que você só quer disponibilizar esses 14, tanto para o TCU quanto para o cidadão. Então, você vai colocar sim para esses que o TCU e o cidadão estão solicitando, e não para os demais, não apresenta os demais. Ou você pode apresentar sim para todos e apresentar todos. Isso daqui é outra questão que também fica a critério do conselho, se vai publicizar tudo ou se vai publicizar só algumas informações. Novamente, fica a critério do conselho. Outra questão importante é essa questão aqui de mascarar CPF. Essa parte de mascarar CPF, ela é meio complexa. Por quê? O TCU, na live dele, eles discutiram em algum momento, não sei se vocês se lembram, a questão da LAI e da LGPD serem divergentes nas publicações dos dados, na publicação de CPF mesmo. E lá na live do TCU, o pessoal do TCU comentou que, na visão deles, o CPF ele não é um dado restrito para a pessoa que faz contratação com um órgão público. A pessoa que tem vínculo com o órgão público, o CPF dele não seria um dado sigiloso. Então, ele deveria ser apresentado ou não. Isso foi um comentário do TCU. Mas, de qualquer forma, tem conselhos que falam que sim, eles acreditam, por causa do entendimento deles da LGPD e da LAI e tudo mais, que o CPF ele é um dado restrito, ele é um dado que não deve ser publicizado ou deve, não sei. Fica também a critério do conselho essa decisão, se você vai disponibilizar o CPF ou se você não vai disponibilizar o CPF. O que nós fizemos para facilitar isso para vocês? Justamente essa flag. Se você colocar como sim, mascarar CPF, ele vai apresentar só aqueles números do meio. Os primeiros vão ficar taxadinho e os últimos vão ficar taxados. Só os números do meio do CPF vai ser publicizado em dados abertos. Se vocês colocarem mascarar CPF, não, o CPF vai ser apresentado na sua completude nos dados abertos.
Isso daqui também fica a critério do conselho, se vai ou não disponibilizar, mascarar o CPF da pessoa. E a partir do momento que você fez essa configuração, você vem aqui em salvar, pronto, a minha configuração do meu serviço está feita. E aí você vai fazer essa configuração ou para todos os 32, ou somente para 20, ou para somente aqueles 14 que o TCU solicitou. Isso também fica a critério de vocês. E aqui a gente conclui a segunda etapa que eu falei. Lembrando lá, primeira etapa, liberação da permissão. Segunda etapa, configuração dos serviços de dados abertos no portal. É basicamente essa parte. E aí a gente vai para a terceira etapa, que é a disponibilização do atalho para o cidadão. Porque, como eu comentei, essa questão dos dados abertos, ela está na LAI, e a LAI é para atender, na sua completude, as necessidades do cidadão em relação à transparência de órgão público e por aí vai. Então, é necessário que essas questões dos dados abertos, eles sejam publicizados para o cidadão. O cidadão ele tem acesso a essas informações de dados abertos do Conselho. Então, o que é que você vai fazer? Você vai disponibilizar o atalho para os dados abertos na tela principal do cidadão. Eu vou abrir aqui numa outra tela. A tela de acesso do cidadão. O cidadão, quando ele vai entrar no seu portal de transparência, ele vê essa tela aqui. E aqui nessa tela, a gente tem esse íconezinho aqui embaixo, que se o cidadão passar o mouse por cima, ele vai ver dados abertos. Caso você não tenha liberado essa permissão, vou já mostrar, caso você não tenha liberado esse atalho, eu vou já mostrar para vocês, aqui não vai aparecer nada de dado aberto, e até então o cidadão ele não vai ter nenhum acesso aos dados abertos do Conselho, porque não tem esse atalho. Então, é necessário que você faça essa configuração do atalho de dados abertos. Essa configuração também é extremamente simples. Você vem aqui na área administrativa, você vem aqui em ferramentas, configuração. Aqui embaixo tem habilitar atalho dados abertos. Se tiver como não, aquele cadeado amarelo não vai aparecer. Se tiver como sim, o cadeado amarelo vai aparecer. Salvou, pronto, foi o atalho para o cidadão. Então, ele já vai ter acesso à tela de dados abertos do Conselho. Até aqui tudo bem tranquilo. E essa terceira etapa de disponibilizar o atalho de dados abertos também é mais uma das etapas que você só vai fazer uma vez. Você não vai ficar entrando aqui e mexendo nisso todas as vezes. Como eu falei, nós dividimos essa funcionalidade de dados abertos em 6 etapas e algumas delas você só vai mexer uma única vez e pronto, acabou, não se fala mais nisso. E essa aqui é uma delas, você só vai mexer nela uma única vez. Ok, disponibilizamos o atalho para os dados abertos, o que é que o cidadão vai fazer? Nesse momento estou frisando o cidadão, porque não é o TCU que vai fazer isso. No momento do TCU eu vou explicar o que o TCU vai fazer e o que o cidadão vai fazer. Nesse momento é o cidadão. O que o cidadão vai fazer? Ele clica aqui em dados abertos e o sistema vai abrir uma outra aba e vai enviar ele para essa tela. Que essa tela, inicialmente, é uma tela que parece muito complexa, porque é uma tela de API REST, de Python, de R, de vários outros formatos e tudo de Reader. Nem sei falar inglês direito, gente. Várias informações aqui que parecem complicadas, mas, novamente, qual a minha intenção? Tranquilizar vocês, porque a usabilidade dessa tela é bem simples. Eu mesmo, a primeira vez que eu olhei para essa tela, eu achei ela estranha, assim, e fiquei meio receoso. Depois que eu tive um contato com ela, não, bem tranquila, bem simples, fácil de mexer. É essa a intenção que eu quero passar para vocês, que essa tela é bem simples de mexer mesmo, e qualquer usuário não conhecedor de TI pode mexer, até mesmo qualquer cidadão ele pode mexer. Mas até porque o cidadão que ele vai mexer nessa tela para pegar os dados abertos, ele já tem um pouco de conhecimento de TI, porque ele quer fazer uma manipulação de dados abertos. Então, ele já tem um pouco de conhecimento. Mas, de qualquer forma, o usuário padrão do sistema, ele vai mexer de uma forma bem simples aqui. E nesse momento aqui é o que o cidadão está fazendo, não é nem o que o usuário do conselho está fazendo. O que o cidadão vai fazer? Ele vai vir aqui
e ele vai solicitar algum relatório. Na verdade, aqui nesse canto esquerdo, ele vai solicitar algum dado. Nesse canto esquerdo tem todos os dados que eu disponibilizei. No meu caso, dentro do meu portal, eu disponibilizei todos os meus 32 serviços que eu tinha disponíveis. Então, eles vão aparecer todos os 32. No caso de vocês, vocês vão disponibilizar aquilo que vocês quiserem. Aqui já tem os meus atas de colegiado, porque eu disponibilizei essa ata de colegiado. Então, o meu cidadão, digamos que ele quer pegar essa ata de colegiado, esses dados da ata de colegiado. Ele vai clicar nela, vai abrir essas informações aqui, e desse lado direito, ele vai preencher algumas informações do que ele quer. Por exemplo, e aqui no lado esquerdo tem um exemplo de como ele vai preencher, uma referência. Então, ele vai preencher como dia, mês e ano. Aí aqui na data início, ele vai colocar, eu quero as informações da minha ata de colegiado do dia 1/1 de 2022 até a ata de colegiado do dia 31/12 de 2022. Beleza. E aqui ele vai se deparar com uma chave e senha. E hoje, ele não tem essa chave e senha. O que ele vai fazer? O cidadão, ele vai, por meio do seu ESIC, que é o Serviço de Atendimento ao... Perdi a palavra. Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão, ele vai entrar com o usuário e senha dele. Isso aqui não é o usuário e senha do sistema, é o cidadão. Ele vai entrar com o usuário e senha dele, cidadão, e vai solicitar ao conselho a chave e senha para acessar os dados abertos. Ele solicitou isso, o pessoal do conselho, via ESIC. Vai gerar essa senha e essa chave e essa senha para os dados abertos para o cidadão. E aqui, nesse momento, é o meu quarto passo, que é o cadastro do consumidor de serviço. E esse cadastro você vai fazer para o cidadão quando ele requerer informação. Você também só vai fazer uma vez para o cidadão quando ele está requerendo. Digamos que eu, Danilo, vou no portal de transparência de um conselho e estou requerendo alguma informação. O conselho ele vai gerar minha chave, minha senha para a busca dos dados abertos. E aí eu, Danilo, vou poder mexer nos dados abertos quando eu quiser com essa chave, com essa senha. Quando eu quiser, não. Eu vou mostrar esse quando eu quiser. E para gerar essa chave e senha, o conselho ele precisa ir também lá no Logon. Eu vou abrir aqui para vocês. Dentro do meu Logon, o conselho ele vai fazer o cadastro do consumidor de serviço, que é o meu quarto passo. E que, novamente, o conselho só vai fazer uma única vez. Vocês vão fazer para o TCU, e vocês vão fazer uma única vez para cada cidadão que está solicitando. O cidadão, ele solicitou uma vez o acesso ao balanço financeiro, os dados do balanço financeiro via dados abertos, você disponibilizou a chave e senha para ele. Então, toda vez quando ele for entrar, ele não vai precisar ficar entrando em contato com o conselho, pedindo uma chave e senha. Ele já vai ter a chave e senha dele e ele vai entrar lá nos dados e fazer pegar as informações de acordo com o que ele está desejando, de acordo com o que vocês disponibilizaram para ele. Para fazer esse cadastro do consumidor de serviço, o conselho vem aqui em Logon, ferramentas, consumidores de serviço. E aqui, é claro, ele vai clicar em novo. Eu não vou criar um novo, só vou buscar um que eu já tenho. Eu já tenho esse daqui, API, Portal de Transparência Dados Abertos. Vou editar ele, no caso de vocês vão criar um novo, e vocês vão preencher aqui, por exemplo, serviço. Nesse serviço, se for um cidadão, você pode colocar o nome do cidadão e qual serviço que ele requeriu da primeira vez. Você pode colocar qualquer dado aqui para identificar quem é aquele cidadão que está solicitando para você. No caso do TCU, vocês vão colocar acesso TCU. Só isso. Uma data de início, que basicamente é a partir de qual momento o cidadão vai poder fazer essa solicitação de dados. Não é a partir de quais datas de dados. Por exemplo, nesse caso, 23/5/2023. Esse cidadão aqui, esse serviço, essa pessoa, ele está solicitando, ele vai ter a senha dele com data a partir do dia 23/5/2023.
Se ele tentasse usar essa senha no dia 22/5, ele não conseguiria. Essa senha ela não valeria para ele, ela não ia estar em vigência. Ela só ia valer a partir do dia 23/5. E a data término é a partir de que período, até qual período essa senha vai expirar. Ela não vai mais valer. Por que que a gente colocou uma data término aqui? Porque o conselho ele pode criar um consumidor de serviço para um fornecedor, um outro fornecedor do conselho que está criando uns dados dele a partir de outras questões e ele está querendo acesso aos dados abertos do conselho via portal de transparência e ele tem um contrato que tem um período para ele mexer nesses dados do conselho, e esse contrato expira no dia 30 de junho de 2023. Vocês colocam aqui 30 de junho de 2023, terminou o contrato com esse fornecedor, vai terminar o acesso dele aos seus dados, até porque você não vai disponibilizar para ele isso aqui ininterruptamente. Ou se ele solicitar via cidadão, fica a critério de vocês. No caso do TCU, o aconselhado é não colocar data término, porque o TCU ele vai ficar mexendo nos seus dados abertos, vai ficar requerendo esses dados abertos ad eterno. E outra coisa que vocês também podem colocar é horário. Em qual horário esse cidadão vai fazer essa solicitação de dados aqui para vocês? Por quê? Porque vocês podem atender uma questão de disponibilização em horário comercial, não sei, fica também a critério de vocês a disponibilização ou não. Caso contrário, vocês podem colocar esses campos aqui em branco e passa direto. Vocês vão clicar aqui em gerar nova senha. O sistema, ele mesmo vai gerar a senha, não é criada manualmente pelo usuário. Ele vai gerar a chave, vai gerar a senha, você salvou aqui, enviou via eSIC para o seu cidadão, o cidadão vai ter acesso a essa chave e a essa senha, que é a quarta etapa do nosso processo até aqui agora, que é o cadastro do consumidor de serviço. Cadastrou o consumidor de serviço, a chave e a senha, tudo ok, tudo ótimo, o cidadão já vai ter acesso, recebeu essa chave e senha lá no eSIC, ele já vai ter acesso aos dados abertos. E aí, beleza. Voltando aqui para a nossa tela, que o cidadão, até então, ele tinha entrado aqui, tinha começado a puxar, verificou. Ih, não tenho chave, não tenho senha. Vou solicitar. Solicitou para o conselho devolveu para ele, ele volta para essa tela e a partir de agora ele vai conseguir mexer nas atas de colegiado e nos outros dados que ele quiser. Então, aí o que o cidadão vai fazer? Vai colocar o período início, o período término, buscar aqui, eu já vou copiar dessa tela aqui que já estava aberta, a minha chave, buscar aqui a minha senha. Percebam que assim que eu preencher aqui, ele vai aqui embaixo, ele vai preencher também com o dado que eu estou preenchendo. Preencher a senha aqui, vocês perceberam que automaticamente ele preencheu aqui embaixo. Ele já gerou o código exemplo, que é aquele código exemplo que o TCU ele vai utilizar, que o meu cidadão ele vai utilizar, ele vai buscar por esse endereço aqui as informações que ele quer, ele vai jogar no BI dele, ele vai jogar no sistema que ele vai querer mexer, fica a critério do cidadão e fica a critério a forma que ele vai gerar. Então, aí vamos lá. E até aqui é o que o cidadão vai fazer. Ele vai puxar aqui o código e ele vai mexer na forma que ele quiser. E aí a gente vem para a nossa quinta etapa, depois que a gente gerou lá o cadastro do consumidor ou a chave e senha. A gente vem para a etapa que já é a etapa que a gente está preocupado com o TCU, com o que o TCU requeriu da gente. Essa aqui é a etapa que a gente está voltado para o TCU. Até onde eu falei, agora há pouco, parte que era do cidadão, agora a parte que é do TCU. O que o TCU pediu para vocês? Ele pediu um código exemplo em formato específico. Ele pediu para o conselho, eu quero o código exemplo desses dados, ou em Python ou em R. O que é Python ou o que é R? Ou o que é R? São linguagens de informática. Se eu fosse falar para vocês o que é, eu ia estar mentindo porque eu não sei. É uma linguagem específica de informática, como eu falei, o meu pessoal do meu desenvolvimento, eles que são experts disso, então eles já fizeram todos de uma forma aqui para ficar mais claro, mais simples para vocês trabalharem.
Então, o que é que vocês vão fazer para atender ao que o TCU está pedindo? Vocês vão colocar uma data de início, uma data término, naqueles serviços que solicitam, colocar a chave e a senha que você gerou para o TCU, aquele ali que eu gerei, digamos que era a data e senha, a chave e senha do TCU, vocês vão pegar a chave e senha do TCU, jogar nesses campos, automaticamente quando você preenche, ele já vem aqui embaixo e já preenche os dados do código exemplo que você vai apresentar para o TCU. É exatamente isso daqui que o TCU quer. Até então, era só a configuração padrão para disponibilização para o cidadão e para a geração do código exemplo. O que o TCU pediu para vocês foi isso daqui. E a partir do momento que você preencheu esses dados, ele já vem aqui, já gera o meu código. E aqui nessa setinha, eu posso indicar em qual formato eu quero, como o TCU pediu. Ele quer em Python ou R. Então, você não vai enviar para o TCU formato Go, formato C asterístico e Java, nem sei o que são esses outros formatos. Você vai entregar para o TCU o que ele pediu para vocês, Python ou R aqui embaixo. Eu escolhi Python, selecionei aqui Python, ele já marcou automaticamente aqui Python e ele já gerou em Python. Se eu tiver solicitado R, vamos ver aqui, ele vai mudar essa informação aqui atrás. Mudou o formato, tá vendo? Esse já é o formato R. Por quê? Porque eu desejei em Python, não tem diferença se eu pedir um ou outro. Vou clicar em Python, ele gerou aqui o meu código em Python. Basicamente, a minha quinta etapa é só essa geração, indicar qual é o formato que eu quero. E aí, a gente vem para a minha sexta etapa desse processo todo, que é a inclusão, o copia e cola desse código exemplo no questionário do TCU. Você vai clicar aqui, num copia, ele já copiou, você não vai precisar selecionar tudo, clicar um Ctrl+C, Ctrl+V e por aí vai. Você clica aqui nessa setinha, nesse íconezinho, ele vai copiar os dados automaticamente para você. Você vai lá no questionário do TCU, vai lá no campo proveniente daquela informação que o TCU está solicitando. Aquele lá era atas de colegiado, certo? Aqui está no meu primeiro. O primeiro item da seção 2, ata de colegiado. Eu vou clicar aqui e vou preencher com o código. Só isso. Preenchi com o código, salvei, enviei para aquele e-mail que o TCU está pedindo. Pronto, atendi ao que o TCU está pedindo. É claro que esse atendi ao que o TCU está pedindo tem uma série de coisas. O TCU está pedindo o código exemplo dos dados abertos de determinada informação. Mas, para isso, essa informação ela precisa ser preenchida no módulo de origem. Senão, não adianta você simplesmente enviar o código para o TCU, o código exemplo. Não vai causar efeito nenhum se não tiver dados para serem consultados. É por isso que, novamente, venho reforçar a necessidade da verificação da usabilidade dos módulos de vocês. Estão usando tudo, está tudo ok, tem alguma coisa que eu preciso usar mais, tem alguma coisa, algum dado que eu estou colocando num campo errado, que não vai surtir o efeito devido. Vamos fazer uma análise sobre isso, vamos entrar em contato com a Implanta, que a gente vai auxiliar vocês nesse processo todo. Por que eu vim falando isso desde o começo? Justamente por causa dessa importância aqui, de o que o TCU está solicitando para vocês. Não é somente enviar um código exemplo para o TCU, é enviar um código de uma API que vai ter acesso a um serviço que vai entrar no banco de dados específicos de informação específica, que vai disponibilizar essas informações para o TCU. Essas informações vão ser disponibilizadas dentro de um período específico ou num período em tempo real, não sei. Isso vai ficar a critério do conselho como vocês vão configurar esses dados. E é claro que, provavelmente no futuro, o TCU ele vai especificar quais dados eles estão solicitando para vocês. Mas também a gente tem que lembrar que essa questão dos dados abertos não é só uma questão do TCU, é uma questão também para atendimento à LAI. Então, vamos começar a pensar nessa questão de disponibilizar todos esses prazos, porque é o que a LAI preconiza, e daqui a pouco o TCU, como a gente já comentou, ele vai começar a arrochar nesses dados, a solicitação para vocês. Vamos começar a ter um cuidado,
a respeito disso, e novamente, nós estamos aqui para auxiliar vocês nesse processo. Não tem nenhum problema. Entre em contato com a gente. Então, beleza. Basicamente, e o que vocês vão fazer é todo esse processinho aqui de colocar data, início, término, chave, senha, selecionar se é Python ou CR, copiar e colocar no relatório, no questionário, atas de colegiados, rol de mandatários, planos de cargos, quadro de pessoal, os dados provenientes da contabilidade, provenientes do seu sistema de passagens, proveniente do compras, proveniente de todas essas questões. Vocês vão copiar e colar esse código exemplo e colocar no relatório para o TCU. Basicamente, são esses os 6 pequenos passos. E vocês perceberam que a grande maioria deles, vocês só vão fazer uma vez. E até mesmo esse daqui, esse código exemplo para o TCU, quando você copia o código, ele já vai aqui dentro do código a chave e a senha do TCU. Você não precisa enviar no e-mail que você está enviando esses dados para o TCU. Olha, TCU, a chave de vocês é essa, a senha de vocês é essa. Não. No código exemplo, essa informação já vai. Porque o TCU ele não quer ficar preenchendo isso numa tela e tudo mais para puxar esses dados. O que ele quer? Ele só quer esse endereço, esse código exemplo, porque uma máquina vai acessar esse código exemplo, vai usar essa chave, vai usar essa senha e vai gerar os dados que o TCU está pedindo em cima dos dados que você está disponibilizando para eles. É isso que o TCU vai fazer. Ele não vai ficar fazendo esse processo manual. Esse processo manual, quem possivelmente pode fazer é um cidadão, quando ele for só no conselho de vocês, pegar uma ata de colegiado, ou num outro conselho, pegar uma ata de outro colegiado, fazer uma comparação, pedir para uma máquina gerar alguma informação. Isso aí, um pouco manual, é o que o cidadão vai fazer. Vai fazer. O TCU, o que ele vai fazer é tudo automático. Tudo por máquina, tudo em tempo real. Então, é por isso que ele está pedindo que o processo seja feito dessa forma. E é exatamente assim que a gente está disponibilizando, conforme o TCU solicitou. O código, exemplo, já com a chave, já com a senha, para a máquina fazer tudo em tempo real e ele não precisar se preocupar nessa manipulação. Ele vai só se preocupar na análise dos dados depois. Então, de forma bem sucinta, bem rápida e bem prática, era mais ou menos isso as questões de preenchimento dos dados abertos, de configuração dos dados abertos e de preenchimento do questionário para o TCU. Eu fui mais rápido, mais direto, mais conciso no passo a passo, porque eu acredito que a grande maioria de vocês já fez isso, porque o prazo que a gente tinha era até o dia 28, mas eu só reforcei aqui porque, como o TCU também falou e como eu venho comentando, vocês, digamos que num determinado campo desse, não sei, essa relação de alienações, vocês colocaram aqui, não tenho essa disponibilização. Vocês informaram isso para o TCU. Ok, para o TCU era justamente isso que ele queria. O código, se vocês têm código dizendo que vocês têm, se vocês não têm, uma informação de que vocês não têm. Mas, mesmo assim, o que o TCU quer? Que vocês vão atrás dessa informação, tenham essa informação e disponibilizem para ele. No primeiro relatório, no primeiro questionário, no primeiro envio, vocês não tinham determinada informação. Mas, como eu falei, vocês começaram a verificar os seus sistemas, os seus dados, as suas informações, preencheram alguma coisa que vocês não tinham, que estava em branco, que isso, que aquilo, e a partir de agora você tem. Mês que vem, semana que vem, você tem esse dado. Então, você vai fazer o quê? Preencher o formulário novamente, com esse novo dado que agora você tem, e enviar novamente para o TCU, dizendo, TCU, agora eu tenho o item 12. O item 13, vou providenciar. Vamos atrás do item 13 e tudo mais, preencher, enviar novamente para o TCU. TCU, agora eu também tenho o item 13, até completar todos os 14 itens. Mas lembrando que isso é para atender uma necessidade, uma solicitação do TCU. Mas para atender a lei e ao cidadão, isso tudo já deveria estar preenchido, sendo disponibilizado, mas é claro que essa questão fica a critério de cada conselho, como vocês vão trabalhar em relação a isso. Então, de modo geral, a minha apresentação era mais ou menos essa. Eu acredito que agora a gente vai começar com a questão das perguntas, das dúvidas. Isso.
Vamos fazer agora um momento aqui de bate-papo. Todo mundo que tiver alguma dúvida, alguma consideração, pode levantar a mãozinha aí, essa reação, que a gente vai chamando, tá bom? Eu vou começar pela Cibele. Cibele, pode ativar seu microfone. Isso. Bom dia, Cibele. Me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Então tá. A minha dúvida é o seguinte, eu só vou conseguir colocar em dados abertos aqueles itens lá, os 14, que eu tenho o módulo implanta, por exemplo, eu tenho o Sysconte e tenho o portal da transparência. Então, eu consigo só esses, tipo assim, eu seria só de 1 a 4 e de 9 a 12 as respostas que eu consigo responder? Como eu não tenho CISPAD, não tenho módulo contratos e compras, eu não consigo o restante? Então, acho que essa eu posso responder. Cibele, qual o seu conselho, perdão? Corém, Minas. Cibele, então, é porque, assim, eu costumo tentar explicar para as pessoas o entendimento da coisa para eles entenderem um porquê sim ou porquê não. O que é essa questão dos dados abertos? A gente tem um banco de dados onde todas as suas informações estão dentro do banco de dados. E esses dados abertos é uma API, é um serviço que vai lá nesse banco de dados, recolhe essas informações e disponibiliza para o cidadão. É isso que a gente fez, é basicamente o cidadão para o TCU. É isso que a gente fez, é isso que basicamente eu mostrei aqui agora. Se você não tem, por exemplo, o nosso Passagens, eu não tenho, Danilo, Implanta, eu não tenho como disponibilizar os seus dados de passagens em dados abertos se essas informações não estão no meu banco de dados. Eu não consigo gerar um serviço em cima dessas informações e disponibilizar isso em código Python, código R, para você apresentar isso para o TCU. Porque essas informações não estão no meu banco de dados, eu não tenho acesso para linkar o meu API no serviço que vai fazer essa vinculação às informações de passagem de diárias. Então, por esse motivo, eu não consigo atender essa necessidade de vocês. Aí, o que acontece? O conselho, ele tem a prerrogativa, a liberdade de disponibilizar de um outro formato, via um serviço interno do conselho, via TI do conselho, porque aí sim, a sua TI do conselho vai ter acesso ao banco de dados onde você tem essa informação. Então, a sua TI do conselho, o seu pessoal internamente aí, eles sim vão ter condições de fazer esse serviço que vai fazer um link no seu banco de dados e a máquina vai direto nesse serviço para fazer o link para pegar esses dados. Se eu, Implanta, não tenho acesso a esse banco de dados, eu não consigo criar um serviço para ir lá buscar. Se você tem tudo isso no meu sistema de passagens, é muito simples para mim, Implanta, para eu ir direto lá e fazer a coleta desses dados, criar esse serviço e disponibilizar para o TCU. Ficou claro? Sim, ficou claro. Essa questão. Agora, a minha dúvida é, por exemplo, se internamente a TI aqui do meu conselho, ela conseguir disponibilizar essas informações, eu vou conseguir inserir isso no portal da transparência? Porque Sim. Eu tenho o Implanta do portal da transparência. Uhum. Então, em tese, eu deveria, tipo assim, eu não sou obrigada a comprar os outros módulos. Eu até gostaria de comprar, mas a pessoa aqui não tem essa condição. Você... Eu vou conseguir inserir isso de alguma forma, entendeu? Sendo que eu tenho o módulo Implanta do portal da transparência. Vai. Então, você tendo a forma que o cidadão vai acessar o link, digamos assim, vamos ser mais simples. Essa parte complexa, o pessoal da TI vai se preocupar. Ele tem um endereço no qual ele vai acessar o seu banco de dados, o seu serviço, para recolher lá os dados da API para os dados abertos. Você tendo isso, você tem tranquilamente condições de colocar no portal de transparência. E aí a gente pode inserir ou naquela tela, ou numa tela de conteúdo, ou numa tela de relatório, ou em qualquer outra tela. Isso aí eu já não vou saber te dizer certinho em qual tela, como a gente vai colocar, porque isso já é com essa moça bonita que está aqui, a Tamires, que é do meu desenvolvimento.
Ela sim vai saber te dizer onde exatamente você vai fazer. Mas, se você tiver condições de acessar esse banco de dados via serviço e tudo mais, como eu falei, aí sim você tem condições de disponibilizar isso no nosso portal de transparência e o cidadão acessar. Aí ele vai acessar o que você disponibilizou e vai acessar o que a gente vem disponibilizando, que no seu caso, que é o do Sisconte e tudo mais. Não tem nenhum problema. A gente consegue fazer isso sim. Se você tiver, por exemplo, um outro fornecedor que tenha, que seja onde você inclui, por exemplo, as informações referentes a passagens diárias ou até mesmo de patrimônio, aí eles podem, né? Aí vocês podem entrar em contato com eles e verificar se eles podem criar esse serviço, essas informações, e aí lá no portal, que nem o Danilo falou, até mesmo você pode colocar um menu lá de dados abertos e incluir o link, né? Até mesmo as informações ali referentes, pode fazer a parte ali de conteúdos, a funcionalidade de conteúdo que tem no portal, ela é bem dinâmica, então você pode fazer umas formatações, incluir imagens, isso é bem interessante. Então você pode colocar essa informação lá no portal. Aí nesse caso, aí você teria que ver com o seu fornecedor, que é dos sistemas que você não tem, né? Que, por exemplo, é de passagens e diárias. Aí, mas pode incluir, sim, no nosso portal essas informações por meio das funcionalidades que a gente já tem lá. Mas meu fornecedor é só vocês e a gente mesmo, que é a TI interna. Ela faz o resto todo, entendeu? Os módulos que a gente tem é tudo interno, a gente não tem outros fornecedores. Aí, no caso, Então, então, você vai precisar ver com a sua TI se eles podem, se eles conseguem fazer esse serviço, né, disponibilizar essas informações aí no formato de dados abertos, e aí você pode sim incluir essa informação no nosso portal. Entendi, gente. E aí, Sibeli, nesse caso, eu já aconselho você a. Eu sempre gosto de exemplo. E às vezes é repetitivo porque a gente aqui a gente cita um exemplo, eu mesmo cito um exemplo padrão e eu gosto de citar esse exemplo. Você pode, por exemplo, ir lá no site do CalBR, eles já estão disponibilizando tudo esses dados em todas essas informações em dados abertos. Você pode ver o exemplo deles, tem outros conselhos, eu não lembro de cabeça, o último que eu lembro é do CalBR, que ele já está fazendo essa disponibilização. Verifica como ele está fazendo, para até mesmo você ter um norte de como você vai disponibilizar isso para o cidadão. Mas, de qualquer jeito, já puxando a sardinha para o nosso lado, o que eu te aconselho, se você não tem esses outros nossos módulos, passagens, compras, contratos, verifica a possibilidade de adquirir eles, porque nós estamos constantemente trabalhando junto ao TCU com essas questões das solicitações dele. O TCU solicita, a gente corre desesperado para poder alterar essas funcionalidades e atender a necessidade dele. E como a gente falou, e como o próprio TCU comentou, a partir do próximo semestre, eles vão começar a ser bem taxativos. Eu quero esse dado, nesse formato, dessa forma e tudo mais. E isso, certeza, isso eu posso te garantir, nós iremos fazer. E se você já tem os nossos bancos de dados, as nossas informações, as nossas questões, fica muito mais simples para você atender essa necessidade no futuro. Então, assim, já puxando um pouco a nossa sardinha para o nosso lado, e olha que eu nem sou do comercial, verifica a possibilidade da aquisição dos nossos módulos. Tem uma moça bonita aqui do lado também, a Carol, que ela é do nosso setor comercial. Qualquer coisa, arrocha ela aí, que ela vai ajudar vocês em relação a isso. Inclusive, vou até pegar essa deixa, porque ontem mesmo eu estava conversando com um conselho que eles estavam falando assim: Carol, a gente faz o nosso controle por planilha, né? É tranquilo, a gente não tem tanto movimento. Aí eu falei exatamente aquilo que a gente conversou lá no início, que nesse momento, talvez, o TCU solicitando o número do contrato, o nome do fornecedor, é fácil fazer essa gestão por planilha. Mas, quando ele começar a pedir informações mais específicas, mais detalhadas, quando ele quiser cruzar dados, pedir dados, por exemplo, eu quero os empenhos que estão vinculados ao contrato. E aí? Como é que você vai fazer esse tipo de controle por planilha? Então, às vezes, é preciso pensar um pouco além de que esse processo não vai parar por aqui, vão existir mais demandas e que, se não for hoje, amanhã vai precisar de um módulo de gestão para essa área. Vamos para o próximo?
Tá tranquilo, Cibele? Não, tranquilo, obrigado. Depois nada. eu tenho mais pergunta, mas deixa o pessoal perguntar primeiro aí. Tá bom, já pode levantar a mão aí para você voltar para a fila. Vou chamar então agora o Alexandre Sana. Alexandre, pode ativar seu microfone. Bom dia, Carol e Danilo e Norma do CREA Rio, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem? Deixa eu lhe falar, só para a gente nivelar aqui, nós já criamos a chave para o TCU, tá? Agora, a chave do cidadão vai ser para cada cidadão, vamos dizer assim, toda vez que ele solicitar, a gente vai ter que criar uma chave para, vamos dizer assim, para o cidadão João, para o cidadão Manuel, cidadão Alexandre, é isso? Então, tem 2 formatos que você pode utilizar, tá? Um formato é você criar uma chave padrão para toda vez que for solicitado ali no ESIC, você manda a mesma chave, tá? Que aí você não precisa ficar criando várias. Você tem uma ali e toda vez que alguém pedir, você manda a mesma. Uma outra coisa, uma outra opção que eu achei muito interessante foi um conselho que ele criou na página ali do portal, ele colocou o link para acesso àquela tela lá, né, dos dados abertos, e ele criou uma página, assim, instruções para acesso. E aí, naquela página, ele colocou a chave e senha. Então, a pessoa não precisa solicitar no ESIC. Ali naquela página, ela já vai ter a informação. De certa forma, você, vamos dizer assim, facilita, né, o acesso às pessoas, todo mundo consegue acessar. E aí também você não precisa ficar controlando isso pelo ESIC. A gente não sabe qual vai ser a demanda de pedidos desse tipo de informação, né? E como você pode cancelar essa chave e essa senha a qualquer momento? Então, por exemplo, você disponibilizou ali e viu que teve um acesso suspeito, alguma coisa estranha, você pode cancelar aquela e voltar para o formato do ESIC, não tem problema, né? Então, acho que é uma opção interessante também. Tá. Agora, mais uma coisa, nós não temos o módulo de passagens, tá? Vamos dizer que a gente inicie agora, no mês de junho, o módulo de passagem, tá? Esses 5 meses aí, a gente teria que... Vocês não têm como alguma ferramenta para buscar essas informações ou a gente teria que refazer todo no módulo? A princípio, Norma, tem que incluir essas informações retroativas mesmo, tá? A gente poderia internamente estudar caso a caso, alguma opção de importar via planilha, mas aí seria uma coisa, vamos dizer assim, particular de cada conselho, né? Volume, a quantidade de horas, enfim, aí é uma questão mais específica. Tá, No geral, teria que alimentar. Tá. Agora, tipo assim, o módulo de folha, vocês não têm, né? Como é que vocês sugerem para que a gente possa estar disponibilizando essas informações? Quer responder, Danilo? Essa questão aí eu quero responder. Oi, Norma, tudo bem? Tudo bom, Danilo? Tudo. Norma, então, primeiro, o que o TCU ele solicitou nesse momento não é a folha de pagamento. E aí a gente tem que entender essa questão. O que ele solicitou foi o plano de cargos e salários, que é basicamente uma informação fixa, você só vai alterar quando tiver uma nova alteração, você não vai ficar enviando todo mês igual a folha de pagamento. Ele solicitou o plano de cargos e salários e ele solicitou, deixa eu só ver aqui, e o quadro de pessoal. As pessoas, onde elas estão trabalhando e qual é o salário dela neste momento. Não é o salário dela nesse mês, no próximo mês e no outro mês. Não é isso. O que ele está solicitando é só plano de cargos e salários e quadros pessoal. Não é folha de pagamento. Então, não é uma questão de exportação. Né? Em dados abertos. Não é uma questão de exportação de folha de pagamento. Tá, mas como é que a gente poderia disponibilizar isso através do portal? Então, eu posso falar. Não. Essa foi até uma questão na última
acho que foi na penúltima live, né? O plano de cargos e salários, no próprio portal, ele pode ser incluído. Tem uma parte lá de preenchimento de planos e cargos e salários. E aí, conforme o Danilo falou, o plano de cargos e salários, assim, ele é uma definição ali das funções, né? Das remunerações, é uma questão um pouco mais fixa. Então, não precisa ficar preenchendo aquilo ali o tempo todo. É uma questão ali que vai precisar mais provavelmente de uma atualização. Mas aí, essa aí já é uma parte de dados abertos, né? Que vai ser apresentado, que foi uma solicitação do questionário do TCU. Mas no portal, agora eu vou falar um pouco mais referente à LAI e não a questão de dados abertos, no próprio portal tem como incluir as remunerações ali e a folha de pagamento. Então, tem como fazer essa exportação e disponibilizar no portal. Mas aí não é uma questão de dados abertos. O que o TCU está solicitando dos dados abertos é o plano de cargos e salários. E aí, no caso da folha de pagamento, a importação ali das remunerações, aí vocês podem fazer ali mensalmente, informando, né, tudo certinho, conforme vão sendo realizadas essas atualizações. Deu para entender certinho? Na realidade, esse íconezinho a gente tem já no portal de transparência nosso. Esse aí que você abriu aí, não, o plano de cargos e salários, isso já está disponibilizado para todo mundo? Já está. Já? Uhum. Então tá. Aí já depois pode ir a gente vai preenchendo. ligar, então, para poder tirar as dúvidas, porque aí a gente vai estar passando para o pessoal, né, que trabalha nessa área, para eles estarem preenchendo. Isso já está disponível, sim. Necessários. Isso pode ir incluindo aí no plano de cargo e salário, já está disponível. Tá. Aí é uma funcionalidade nova que a gente incluiu especificamente devido à solicitação do TCU, né? Do TCU. Isso. Então, já está aí disponível, já pode preencher tudo certinho, tem todas as informações que eles solicitaram. E também tem, que eu estou falando agora já na parte da folha de pagamento, também tem, mas é importação de remunerações. Aí já não é dados abertos mais. Tá. Tá bom? E da ata de colegiado, você já sabe? Então tá, eu acho que a princípio agora seriam essas nossas dúvidas. Qualquer coisa, depois a gente dá uma ligadinha. Tá bom? Eu vi Obrigada, você rapidinho sussurrando ali data de colegiado, está disponível também. Porque eu estou curiosa, entendeu? Que são coisas que a gente não tem, e aí fica mais difícil. Né? O Sisconte, o Sispate, a gente tem as informações, então eu fico mais tranquila. Agora, a ata de colegiado e a folha, né? A parte de folha, a gente não tem. Então, tá bom. Obrigada. Vocês podem preencher lá. Que a gente pensou exatamente nesses detalhes aí, né? De atualização, qual seria a recorrência e tudo mais. Mas está tudo prontinho, bonitinho aí para vocês. Tá bom, já obrigada. Disponível em produção. Tá. Bom, agora temos Mário Augusto Vasconcelos. Bom dia, CRM. A minha dúvida pelo que eu vi do questionário, tem uma parte das informações que estão lá no módulo de compras e contratos. Esse aí, ok. Mas outra parte das informações estão no módulo Licita.net. Esse módulo aí nós não estamos utilizando hoje. Eu consigo alimentá-lo com essas informações lá de 2022, sem dar algum tipo de interferência lá nos vínculos do contrato, empenho e tudo mais? Consegue, inclusive, se você já utiliza o Compra, você sabe que lá tem várias integrações, né? Então, quando você cadastra lá um contrato, coloca o número do processo de compra, ele já puxa algumas informações para você. Então, lá dentro do Licitações, você vai conseguir cadastrar tudo de forma retroativa e ainda vai conseguir importar algumas informações. Se você tiver os números dos processos de compra e for cadastrando lá, ele já vai puxar várias informações para você e agilizar o processo. Ok, era só essa dúvida mesmo, obrigado. Maravilha. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tenho, se ninguém tiver. Pode abrir sua dúvida. Gente, eu fiz treinamento, eu assisti aquele outro lá de 2h40.
e estou participando desse agora, só que eu ainda estou com algumas dúvidas nessa parte de plano de cargos e salários e atas colegiadas, porque a gente já tinha essas informações no nosso portal, só que não está em dados abertos, a gente coloca em PDF. A gente separa por atas de reunião de diretoria e reunião plenárias. Isso agora a gente vai ter que cadastrar de novo, é isso mesmo? A gente tem que cadastrar tudo de novo, só que de uma outra forma? E também quando eu estou clicando nela, eu clico lá em atas colegiadas ou em plano de cargo e salário, está dando acesso negado. E eu fiz todas aquelas etapas que vocês ensinaram, sabe? Por que pode ser que está dando isso? Então, se está dando acesso negado, é aquela questão da permissão. Só que aí, o que eu mostrei hoje foi a permissão para a configuração de dados abertos. Além dos dados abertos, a gente também disponibilizou para vocês atas de colegiados, quadro de pessoal e plano de cargos e salários. Então, são os dados abertos e mais essas outras 3 funcionalidades que são novas, a disponibilização. Então, se você precisa dar liberação para o seu usuário em todas essas funcionalidades, para não aparecer o acesso negado. Não é só na funcionalidade dados abertos, é em todas as outras. A partir do momento que isso foi feito, vai estar liberado para você. Mas, de qualquer jeito, se você está tentando fazer, está dando algum problema, algum erro, qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe, que o pessoal faz um acesso remoto contigo e te mostra em tela como fazer esse procedimento e faz junto contigo, sem nenhum problema. Se está dando, é só entrar em contato com a gente. Quanto a essa questão de você já ter as atas preenchidas, você já ter o plano de cargos e salário em PDF e tudo mais, e de fato, sim, você vai precisar preencher isso manualmente dentro dessas 3 novas funcionalidades: ata de colegiado, plano de cargos e salários e quadro de pessoal. Por quê? Como o que o TCU está pedindo e o que a LAI preconiza: dados abertos. O PDF que você disponibiliza hoje não é um dado aberto. Então, para atender essa necessidade, o PDF ele não funciona. É necessário, como eu falei, que essas informações estejam dentro de um banco de dados para o serviço API acessar o banco de dados. E só vai estar dentro do banco de dados a partir do momento que você preencher e deixar lá. Infelizmente, o PDF em si, ele não atende essa necessidade. Então, por mais que você tenha, o PDF aí vai precisar preencher. E essa questão, uma não substitui a outra, tá? Eu vou ter que fazer 2 vezes. A própria LAI preconiza isso. Você precisa disponibilizar. Os dados abertos é só mais um formato, para você entender como funciona. É só mais um formato. Você tem que continuar disponibilizando ou em PDF, Word, Excel, PowerPoint, tanto faz, e também dados abertos. É só mais um formato. Mas é importante, Sibeli, você falou assim, vou ter que fazer os 2. Na verdade, não vai ter que fazer 2, tá? Porque quando você começar a alimentar aquela página ali que a gente construiu, aquela página você vai poder disponibilizar ela em dados abertos e em PDF para busca, na planilha e tudo mais. Então, na verdade, você não vai fazer 2, você vai substituir. Em vez de subir o PDF, agora você vai alimentar aquela tela. Isso. Só aquela tela. Isso, só aquela tela, e não vai precisar mais subir. O que você vai fazer é disponibilizar a apresentação para o cidadão comum, você subiu os dados lá. A partir do momento que você subiu, o meu sistema ele vai gerar o PDF daquilo, e aquele PDF que ele gerar, você vai disponibilizar para o cidadão de modo comum. Beleza. E aqueles dados que você preencheu, eles vão ser disponibilizados de modo dados abertos. Os antigos, os que já estavam, a gente não tem muito o que fazer. Eles vão precisar ser digitados. Os de hoje em diante, você digita ali e automaticamente ele já vai vai ser transformado em PDF para o cidadão comum e vai ser transformado em dados abertos para o TCU e para o cidadão que vai solicitar via dados abertos. Mas aí eu vou ter que desabilitar, então, lá no menu, as atas de diretoria, atas de plenário? Não. Lá o antigo, da forma que eu fazia, eu tenho que desabilitar para ele não aparecer no meu portal? Não, porque lembrando que você tem um prazo que isso precisa estar. Se eu não me engano, são os últimos 5 anos. Então, esses últimos já tem que estar lá, você não pode mudar. Os novos, você cria mais uma forma de disponibilização que você vai vincular a
É tipo de relatório, Tamires? Tipo de É uma relatório. funcionalidade mesmo lá de atas de colegiados. Ah, Aí, quando sim. você incluir as informações lá, no portal, aí você vai incluir e aí você pode disponibilizar no menu essas informações referentes a atas de colegiados. O que alguns conselhos fazem, que eu já vi, por exemplo, você tem informação de 2022 até 2017. Aí você pode colocar no menu as informações de atas de colegiados, os relatórios ali, né? Só que no caso não é dados abertos, mas você pode disponibilizar as informações ali de 2017 a 2021 e criar um outro menu incluindo que vai apresentar as informações que foram incluídas diretamente no portal e não os PDFs. Ficou claro? Eu vou ligar para vocês depois, que eu estou achando complicado essa parte. Eu acho que, Cibele, é assim, o PDF que você já tem, no caso, os PDFs que você já tem, que o TCU está solicitando de 2022. Então, acho interessante você incluir manualmente no portal de 2022 e os outros você deixa lá para continuar atendendo a live. Aí, pelo menos para você disponibilizar essas informações em dados abertos, que são as informações de 2022 para atender a solicitação. Ainda achou um pouco confuso? Mais ou menos. Eu ligo depois, eu acho que vai ser melhor. Obrigada, gente. Tá bom. Mais alguém? Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Vou entender, então, que todas as dúvidas foram tiradas, está todo mundo craque, já sabendo o que fazer, né? Mas, claro, vocês já conhecem o nosso perfil aí de atendimento, como que funciona. Aqui no chat a gente disponibilizou telefone, e-mail, WhatsApp. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Nós estamos mais do que à disposição para os apoiar e participar realmente dessa fase de adequação do ciclo 2 de auditoria dos conselhos profissionais. Eu agradeço a participação de todos vocês e continuaremos juntos no atendimento, né, nos próximos eventos. E a gente também mantenha nosso compromisso de continuar mantendo o portal sempre um passo à frente, né? Quando o TCU chegar com alguma solicitação, a gente já está pronto e os nossos clientes também já estão prontos. Tá bom? Isso. Vale até lembrar que o TCU, ele faz uma solicitação, a gente procura atender praticamente imediatamente, né? E também, desde que foi lançada essa questão, né, do questionário, gerou um boom, gerou um certo alvoroço, mas é importante lembrar que a gente está atualizando praticamente, quase que diariamente, o portal para poder atender as solicitações com melhorias, justamente para poder atender da melhor forma possível, não só o questionário do TCU, mas principalmente a LAI, porque a LAI solicita, pede uma coisa e o TCU apenas reafirma que a LAI está pedindo aquilo. Então, a gente tem que continuar atendendo, os conselhos precisam continuar atendendo os dois, né? Então, a gente está atualizando sempre em evolução. E o nosso desafio é atender a LAI, o TCU, e principalmente de uma forma que seja aderente aos processos e à realidade dos conselhos, né? Então, a gente está sempre nesse malabarismo para atendê-los da melhor forma possível, tá bom? Eu agradeço muito e... A Cibele levantou a mão novamente. Cibele, levantou e baixou? Gente, vocês vão disponibilizar esse link desse treinamento de hoje? Porque eu acho que esse está mais objetivo, entendeu? Para poder mandar para o pessoal da TI, para eles assistirem, para a gente definir como que vai ser feita essa questão. Então, vocês podem disponibilizar o link? Sim. Entre em contato depois com o nosso atendimento, porque a gente disponibilizou um link de cada tipo de evento, né? Mas aí, se você precisar especificamente desse, a gente pode disponibilizar para vocês, tá bom? Tá. Obrigada, gente. Bom, muito obrigada a todos. Eu finalizo aqui nossa reunião. Agradeço Danilo, a Tamires, toda a equipe e principalmente a participação aí de todos os nossos clientes, tá bom? Obrigada, gente. Até mais.
Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá.